Bom, é, então dando continuidade à unidade que trata da formação econômica, social e territorial brasileira, nesse esforço aí de sintetizar alguns pontos principais dessa saga do Brasil ao longo, desde o final do século XIX até a atualidade, considerando aí o conceito de agenda como maneira de interpretar, né, de periodizar essa longa história que é cheia de viradas, né, de conjunturas. Evidentemente, estamos passando por cima de uma série de conjunturas específicas, mas tentando ter uma visão mais global desse processo, considerando, evidentemente, né, a minha própria interpretação sobre essa formação econômica, social e territorial do Brasil. Então, na aula 1, vimos a primeira agenda, que foi a agenda da economia primária exportadora, como sucedânea da economia colonial, que permitiu uma inserção subordinada, dependente e periférica do Brasil na economia mundo capitalista, derivada da Revolução Industrial e liderada pela Inglaterra ali no século XIX. Vimos aí a característica principal dessa economia primária exportadora era o fato de que o único setor dinâmico da economia brasileira era o setor primário exportador, exportador de bens primários, para os países que estavam se industrializando, no caso a partir do complexo do café, mas que ao mesmo tempo a renda gerada por esse complexo e considerando aí a consolidação do mercado mundial capitalista, em São Paulo vai ter um implante no próprio complexo do café, vai ter um implante do capitalismo no Brasil e que vão criar as bases aí para a nova agenda, que foi a agenda da industrialização, que inicialmente se deu por meio de substituições de importações por conta de restrições à capacidade de importar durante a agenda, né, durante o período do modelo primário exportador, e que depois se transformou em política do Estado, em que havia uma série, né, entre 1930 e 1980, uma série de disputas a respeito dessa agenda, mas de fato a industrialização virou política de Estado no Brasil até 1980. Na década de 80, essa agenda entrou em crise e veio a nova agenda que a gente pode chamar de agenda financista neoliberal, que tem sido vigente da década de 90 até o momento. Evidentemente, como tinha falado no início, existe uma série de conjunturas, uma série de viradas dentro de cada agenda. Nesse caso, nós tivemos aí dois grandes momentos, né, principais. Nós estamos entrando aí, nós estamos em pleno no ensaio de um terceiro momento, que nós sabemos até onde vai durar, mas tivemos um momento realmente de aplicação bastante rigorosa da agenda neoliberal e financista na década de 90, por meio dos governos Collor de Mello e principalmente do governo Fernando Henrique Cardoso. Tivemos aí um terreno aí, né, de 2003 até 2014 de um projeto, né, de um novo desenvolvimentismo que não rompeu com a agenda financista, mas que tentou colocar uma série de outros elementos, como as políticas sociais, né, isso aí está falando aí, né, principalmente do governo Lula, mas também do primeiro governo Dilma, as políticas sociais, e no governo Dilma, ensaio de um novo projeto realmente desenvolvimentista que malogrou, né, por conta da fraqueza da fraqueza da coesão, né, dos atores políticos e econômicos em torno dessa agenda, uma vez que o bloco ligado aos interesses rentistas são aqueles que dominam hoje a agenda no Brasil. Então, e nós estamos voltando, né, desde, a gente pode considerar já em 2015, né, no primeiro ano do governo Dilma, como sendo uma fase de retomada da agenda neoliberal
mais pesada, né? Mas o que de fato realmente temos entrado aí do que pode considerar aí uma, nós vamos ver depois, uma retomada e uma agenda de forma extemporânea e radicalizada a partir do governo Temer de 2016 e que está sendo mais radicalizada agora no governo Bolsonaro. Antes de começar aqui o sumário, né? Para poder consolidar o conteúdo da aula 2, que acabou que esqueci de colocar na apresentação, até mesmo por conta do tempo. Eu tenho tentado fechar as aulas em 1 hora para não ficar muito pesado. Vou tentar também nessa daqui. Isso aqui é um conteúdo um pouco mais pesado, mas vamos tentar também. É que primeira coisa, né, ver o saldo da agenda desenvolvimentista no território. Né, vamos mostrar 2 mapinhas para até marcar bem o que ficou, né, na formação do território brasileiro, né, na produção do espaço territorial brasileiro a partir da agenda desenvolvimentista. E aí, finalmente, vamos entrar de fato no tema de hoje, que é o contexto internacional do final da década de 70. Isso vai passar bem rapidamente, porque já fiz alguns apontamentos sobre isso na aula 2. O contexto brasileiro da década de 80, idem. E aí, finalmente, né, discutir aí o plano real como um implante da agenda neoliberal, os pontos centrais da agenda neoliberal, fazer uma passagem aí, né, pelo governo Lula. O governo Fernando Henrique Cardoso está considerado aqui na ideia do plano real, né, o governo Dilma e a crise do lulismo e a retomada da agenda neoliberal, que é o momento atual. E aí, falando aí sobre as reformas neoliberais recentes e alguns dados econômicos, né, para poder a gente entender aí quais são os impactos dessa agenda na economia brasileira, os limites dessa agenda e as considerações finais. Então, primeira coisa aqui, né, sobre o saldo da agenda desenvolvimentista no território, uma das marcas do projeto desenvolvimentista era a integração do mercado nacional e, consequentemente, a integração do território. No caso, como a gente está falando aí da agenda industrial, aqui nós vamos ver aqui, esse mapa é de 1992, é um mapa de livro didático que pega na internet. Ele está um pouco defasado, mas a ideia é realmente mostrar aí, logo depois ainda, porque de lá para cá você já teve muita mudança, né? Até mesmo porque o Brasil vem passando por um processo de desindustrialização precoce, né? A partir do Plano Real. Então, esse mapa de 92 ele mostra qual era o saldo justamente no território quando a agenda, o fim da agenda desenvolvimentista ainda era muito recente, era 1992, estávamos aí no meio do governo Collor. Então você ainda tinha muitas inércias. E aí vamos observar que apesar do processo de integração do território, mas a concentração industrial ela vai se dar principalmente aqui no Centro-Sul, marcadamente aqui na região de São Paulo, no eixo Rio-São Paulo e Belo Horizonte. Temos um pouco aqui nessa região de Curitiba e Porto Alegre também. Salvador também tem um complexo petroquímico de Camaçari. Manaus ali com a Zona Franca de Manaus, uma espécie com indústrias que a gente poderia falar de maquiladoras no Brasil, né? Que montam eletrônicos, né? E Belém também, que você tinha, são as principais áreas industriais. Isso daqui depois foi mudando muito. O Rio de Janeiro, por exemplo, há uma notória queda da participação, por exemplo, da indústria de transformação no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro não é a segunda. O Rio de Janeiro, historicamente, né, geralmente disputa com Minas, mas nos últimos anos ele vinha sendo o segundo estado em termos de PIB. Mas em termos de PIB industrial, da indústria de transformação, o Rio de Janeiro vem perdendo muitas posições. Hoje ele está atrás não só de Minas Gerais, como também do Paraná, Rio Grande do Sul e até mesmo Santa Catarina. Então, mas é um quadro bem geral para mostrar essa concentração, né, principalmente nas principais áreas metropolitanas e particularmente aqui no Centro-Sul. Porém, aqui é um mapa aqui da rede urbana, isso aqui é um conteúdo que a gente vai retomar quando for discutir a questão urbana no Brasil, a rede hierarquia urbana brasileira, mas vamos ver aqui também a importância e o papel importante de Brasília na interiorização da ocupação. Aqui nessa região também é uma região que tem apresentado um crescimento econômico grande por conta do agronegócio e todos os problemas que são derivados, né, dessa expansão do agronegócio. Haja visto que o Brasil está reprimarizando a sua economia. Porém, aqui demonstra como o território brasileiro, nessa grande faixa aqui, que poderia dizer ser uma faixa realmente de integração
e que hoje existem pressões de integração por meio do agronegócio na região norte, com todas as consequências, por exemplo, de destruição da floresta amazônica, que estamos num momento realmente em que esse projeto de avanço indiscriminado, inclusive, né, por meio de ações ilícitas, está a pleno vapor. Mas aqui também mostra, né, o Brasil moderno, industrial, urbano, o resultado, esse mapa aqui é da região de influência da cidade do IBGE de 2007. Então vamos entrar propriamente dito no tema da aula de hoje, discutindo aí sobre o contexto internacional, sempre lembrando que também essas mudanças da agenda brasileira, ela é uma resposta a mudanças no capitalismo mundial. Então, aqui em 1970, nós vamos ter rapidamente, né, nos anos dourados de hegemonia keynesiana, das políticas, isso aí é conteúdo que a gente viu no segundo ano, né, dos estados de bem-estar social nos países centrais, ou o pacto, né, o New Deal nos Estados Unidos. Isso daí teve aí durante o período aí entre 45 não, né, mas assim, entre 50 e final dos anos 60, a fase de maior crescimento econômico da história do capitalismo a nível global, o que inclui aí o Brasil, né? O Brasil foi um dos países que se beneficiaram desse processo, apesar de não ter incorporado os benefícios sociais que foram incorporados nos países centrais. Mas nesse período você tinha alguns redutos fundamentalismo do mercadismo, quer dizer, do pensamento do liberalismo de mercado, né? do livre mercado, através da chamada Sociedade de Monte Pelerin, onde foi uma reunião num resort na Suíça, em que ali uma série de intelectuais, né, liberais, né, desse liberalismo mais extremado, constituíram ali uma sociedade, né, um compacto de tentar fazer um enfrentamento à hegemonia do pensamento keynesiano. E aí você teve a crise sistêmica no final dos anos 60, 73 tivemos o primeiro choque do petróleo, 79 o segundo choque do petróleo. Isso daí colocou abaixo, né, o pacto keynesiano por conta da crise, né, da chamada crise de estagflação, né, de estagnação e inflação dos países centrais, que forçaram, né, e criaram condições para a mudança da agenda nesses países também. E aí, com o apoio da grande burguesia em preservar seus lucros e não dividi-los com a sociedade, houve aí uma virada intelectual, né, no consenso público a respeito, né, em benefício desse pensamento neoliberal. E aí temos alguns eventos importantes do ponto de vista simbólico, que foi a concessão do Prêmio Nobel de Economia ao Friedrich Hayek, Nobel entre aspas, porque o Nobel em Economia não faz parte lá do testamento do Nobel, né? Esse aqui é um prêmio dado pelo Banco Central sueco, em memória Nobel, mas popularmente se chama, né, digamos assim, em termos de marketing é chamado Prêmio Nobel de Economia, mas enfim, é o prêmio mais importante na área de ciência econômica. Então foi dado em 74, a Milton Friedman, que é outro grande nome do pensamento neoliberal, em 76, e tivemos aí como eventos importantes o golpe chileno de 73 e o advento do Chicago Boys. O Milton Friedman era o pai de escola na Universidade de Chicago, era o líder da escola de Chicago, e formou os economistas neoliberais que auxiliaram o sangrento golpe militar do Pinochet em 73, que foi o primeiro implante neoliberal, né? O Paulo Guedes sonha com o seu Pinochet para fazer seus experimentos neoliberais radicais ou extremos, né? Extremistas no Brasil. O próprio Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, foi um Chicago Boy, né? Um Chicago final dos anos 70 e início dos anos 80, ainda na ditadura chilena. Hoje ele não é, evidentemente, um Chicago Boy, é um Chicago Old, né? É um velho de Chicago, né? Enfim. Nos países democráticos do mundo desenvolvido, tivemos a importância da Margaret Thatcher, de 79 a 90, a primeira ministra britânica, e do Ronald Reagan, de 80 a 88, que
colocaram a influência neoliberal no centro do sistema econômico mundial. Em 89 tivemos o consenso de Washington, que esse consenso ele trouxe uma série de, no âmbito do FMI, né, do Fundo Monetário Internacional, trouxeram uma série de sugestões políticas para serem implantadas nos países da América Latina, em virtude da crise dos anos 80, que era uma crise generalizada na Argentina, no México, no Brasil, os principais, né? E justamente nesse consenso de Washington você tinha ali o receituário neoliberal e que foi aplicado ao longo dos anos 90. O Plano Real fez parte aí né, ele seguiu esse consenso de Washington também. Então, o contexto brasileiro na década de 80, tivemos, portanto, como foi falado no final da aula 2, o esgotamento da agenda desenvolvimentista, né, o melancólico fim da ditadura militar e a emergência pactuada na Nova República, pactuada porque você teve ali foi uma transição conservadora. Vemos o resultado hoje, né, quando dessa transição conservadora, o fato, né, de se elogiar torturadores com muita tranquilidade no Brasil. Isso na América Latina, só no Brasil tem isso. O problema da hiperinflação. Houve aí sucessivos planos econômicos e monetários, se eu não me engano, antes do Plano Real, até o Plano Real foram em torno de 5 planos econômicos e monetários. Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor. Isso foram 5. O Plano Real foi o 6º. Então, cada plano desse você tinha uma mudança de moeda. Aí teve a crise da dívida e da moratória. Então, o Brasil, por conta daquela... tinha falado na aula 2, né, do aumento dos juros internacionais. O Brasil, no segundo PND, tinha optado por se endividar para completar a industrialização. Hoje é muito criticada essa política do segundo PND, mas na verdade, na época, era uma concepção bastante razoável, né? É diferente do endividamento do Estado hoje no Brasil. Era uma ideia de um endividamento no sentido realmente de criar infraestrutura que permitisse um salto no crescimento do PIB e que na frente conseguisse pagar a dívida que fosse colocada. Mas aí a mudança na conjuntura internacional pegou o Brasil com o pé atrás, né? Jogou a bola nas costas do Brasil e isso gerou a crise, né, que ajudou muito a desorganizar a economia brasileira na década de 80. E as perversidades sociais, a pressão popular, né? O Brasil nos anos 80, uma situação social calamitosa, né? De muita fome, enfim. Apesar do crescimento grande da economia durante o ciclo do desenvolvimentismo, mas a ditadura militar foi fundamental para piorar e muito os quadros, os dados sociais no Brasil, né? Mais um saldo. Estamos vendo novamente o papel dos militares aí, o que isso representa e como é que novamente os indicadores sociais e agora também ambientais estão piorando muito rapidamente novamente sobre gestão militar no Brasil. E a Constituinte de 88, que a gente pode considerar como um ensaio tardio de um estado de bem-estar social e que tem uma série de contradições. Uma principal contradição é justamente a transição conservadora para a nova república, e eu considero um ensaio tardio porque na conjuntura internacional, por conta do neoliberalismo, na verdade, a agenda era do desmantelamento dos estados de bem-estar social. Então, o Brasil ele entra realmente e tenta projetar um estado de bem-estar social. É aqui que se estrutura o SUS, é aqui que se estrutura uma série de conquistas sociais que, bem ou mal, foram sendo conquistadas nos anos seguintes, porém, sempre limitado e erodido, essas condições erodidas por conta do pacto de austeridade que também caracteriza essa nova agenda neoliberal. Então, a gente vai ter, desde aí o Plano Real, desde o governo Collor, mas principalmente o Plano Real, nós vamos ter aí já o combate permanente à Constituição de 88. E hoje nós estamos em pleno processo de desconstitucionalização na prática da Constituição de 88, né? Enfim. Então, a gente pode considerar o Plano Real como um implante da agenda neoliberal no Estado brasileiro. Nós tivemos primeiro uma experiência malfadada do Plano Collor, né, que gerou o impeachment dele em 1992. Antes disso, lembrando, né, que, como eu tinha falado anteriormente, a gente teve ali o consenso de Washington, que constituiu ali
que delineou as linhas gerais dessa agenda na América Latina. O país que mais avançou nessa agenda foi a Argentina, também em processo de democratização, mas aí teve a década aí que foi basicamente governada pelo Carlos Menem, e que na experiência argentina houve realmente assim um processo de dolarização, privatização e abertura comercial mais agressiva do que aconteceu no Brasil na década de 90. Hoje o que nós vemos no Brasil seria uma congênere mais autoritária do processo que está acontecendo na Argentina. A economia argentina, isso aí evidentemente gerou um colapso no final da década de 90, que, por exemplo, ali em 2001 houve aí 5 presidentes em um espaço aí de 2 meses, né, se eu não me engano, mas assim por questões de semana houve durante 5 presidentes, chegou a um nível de colapso, os panelaços, né, da classe média argentina, até que você teve ali uma estabilização com o kirchnerismo, que retomou também um certo projeto de novo desenvolvimentismo também na Argentina, que foi esse ciclo dos governos de esquerda na América Latina, que se esgotaram aí, estão se esgotando aí nessa década, né, inclusive por intervenção dos Estados Unidos, é bom dizer isso. Mas, de qualquer maneira, nesse contexto. Então, isso daí influenciou muito a construção do Plano Real. Qual era a problemática que o Plano Real tornou-se muito popular? Era o combate à inflação. A inflação, se vocês perguntarem aos pais de vocês, eles vão se lembrar aí de como era a situação da hiperinflação. Isso marcou muito a memória do brasileiro, né, que viveu a época. E aí o que acontece? O Plano Real foi aquele plano que conseguiu debelar a inflação. O custo desse debelamento foi muito alto. Isso pouca gente sabe, né? Porém, de fato, ele teve aí um impacto muito importante, cujo resultado aí foi a garantia aí de 8 anos de governo do Fernando Henrique Cardoso. E aí qual foi o mecanismo, né? A experiência brasileira, ela teve um momento de transição. O primeiro momento foi a constituição aqui da URV, que é a Unidade Real de Valor, que servia como âncora cambial e era lastreado no dólar. O que é a âncora cambial? Na Argentina, eles fizeram um processo de dolarização realmente da moeda da economia argentina. No Brasil, a gente não chegou a dolarizar, porque na Argentina o dólar passou a realmente circular no dia a dia. No Brasil, não. O dólar ele não circulava, porém, o valor do real passou a ser ancorado no valor do dólar. E aí eu me lembro que na época o dólar era dólar, ouro, mas o dólar principalmente, ele era uma das maneiras de você conseguir se proteger da hiperinflação. A moeda brasileira se desvalorizava, você comprava dólar. Eu me lembro, por exemplo, que meu tio, que era dono de supermercado e se beneficiou muito do período da hiperinflação, estava muito bem na época. Quem era comerciante não viveu mal, o problema era a classe trabalhadora. Mas, com a constituição Aí eu me lembro, por exemplo, que ele, na época em que quase não se comprava carro zero, só realmente a alta classe média para cima comprava carro zero, os ricos compravam carro importado, desde sempre. Mas meu tio costumava comprar carro zero, e eu me lembro uma vez quando ele trocou um carro, isso foi nos idos de 93. Ele trocou o carro, foi em Niterói comprar um carro, e eu me lembro que eu estava na casa da minha tia em São Gonçalo, e eu vi ele contando umas moedas que eu não reconhecia, eram umas notas verdes. Aí que fui ver, ele estava com, na época, 13 mil dólares. Né? Então, se negociava essas grandes transações por meio de dólar. Então, o que a Unidade Real de Valor fez? Ela atrelou o valor da URV ao preço do dólar. Então, quando você via lá, você observava, quando você olhava a cotação da Unidade Real do Valor, era a mesma cotação do dólar, basicamente. Você tinha a diferença lá de centavos. Então, o que acontece? Isso daí permitiu você fazer o lastreamento de todos os preços ao preço do dólar. Isso fez desabar a referência. Então, o que você tinha de um lado? A moeda brasileira se desvalorizava de um lado, porém o RV se valorizava junto com o dólar. Então, os preços, quando eram colocados em um RV, eles permaneciam estáveis. Enquanto preços que eram colocados na época era Cruzeiro Real, que foi a última moeda antes do real, esses preços eles sofriam o efeito da hiperinflação. Só lembrando, a unidade real de valor era uma unidade contábil, ela não era uma unidade de circulação.
Então, ela servia para fazer a contabilidade monetária. Depois disso, para garantir a própria eleição do Collor, a URV foi instaurada no final de 93, início de 94. E em julho de 94, isso pouco antes do processo eleitoral, que foi em outubro, né, de 94, foi lançado o real. Então a URV virou a moeda real. Isso teve um impacto imenso, né, porque você aí teve a questão de você ter garantido ali, né, despencou a inflação. A inflação, que era na faixa dos milhares por cento ao ano, caiu para a faixa aí de 20% ao ano. Hoje, 20% ao ano de inflação é um negócio absurdo, mas na época tinha acabado a hiperinflação, né? Então, isso teve um impacto muito grande, que permitiu a eleição do Fernando Henrique Cardoso. E aí, o que acontece? A questão não é apenas para garantir a inflação, acabar com a inflação, não é só agora o real passa a ser igual a um dólar. Você tinha que constituir também um amplo programa de garantir que esses preços, esse lastreamento dos preços em dólar, ele foi baseado em algumas políticas importantes. A primeira política importante foi a abertura comercial. Então derrubou uma série de impostos que protegiam a indústria brasileira. Isso já estava acontecendo desde Collor, mas no Fernando Henrique Cardoso isso foi avançado. E quando isso aconteceu, o que você teve? Você teve aí realmente a entrada de uma série de mercadorias importadas. E aí foi a época, por exemplo, vocês podem perguntar para os pais de vocês, das lojas 1,99, que eram as bugigangas vindas da China. Então, como você tinha? E aí, qual foi o grande segredo? Abriu-se o mercado, houve uma enxurrada de mercadorias e o fim da inflação gerou um pico de consumo no ano de 95. Então, o que acontece? Esse pico de consumo ele foi garantido também por essa enxurrada de mercadorias, principalmente as mercadorias de menor valor agregado e eletrônicos, né, vindos de Taiwan, da Coreia do Sul, dos tigres asiáticos na época, que faziam esses eletrônicos de baixo valor agregado. E aí o que acontece? Como era a relação dólar, era R$1, $1, essas mercadorias vinham muito baratas. E aí lembrando aquela coisa que tinha falado lá na primeira aula sobre a taxa de câmbio. Quando você valoriza a moeda brasileira em relação à moeda internacional, você torna mais barato a mercadoria importada, mas torna mais cara a mercadoria exportada. Qual foi a consequência disso? A gente vai ver lá para frente. O Brasil, apesar da crise dos anos 80, o Brasil sempre foi superavitário na balança comercial. A partir da implantação do Plano Real, o Brasil passou a ser deficitário, passou a importar mais do que a exportar. Qual era a questão? Como o Brasil precisava garantir essa quantidade de mercadorias a partir da abertura comercial para importar, ele precisava de dólar para poder fazer essa compra. Como você estava tendo mais saída de dólares, porque a balança comercial estava deficitária na ordem de 10, 15 bilhões para um PIB na época de 400 bilhões por ano, o Brasil precisava ter muita reserva em dólar para poder garantir a balança de pagamentos. E aí uma série de políticas foram feitas. Eu vou pular aqui, porque isso aqui faz parte também da política, mas é de um outro lado. Mas com a abertura comercial, o que você fez então para conseguir trazer dólar para poder garantir a balança de pagamento? Foi a adoção de altíssimas taxas de juros, da taxa Selic, né, a taxa básica de juros. E aí foi que se iniciou no Brasil esse processo hoje que é extremamente deletério, mas é muito complicado por conta da força política dos bancos e do setor rentista no Brasil, mas das altíssimas taxas de juros praticadas, as taxas de juros da dívida pública e também das taxas de juros privadas. A taxa de juros da dívida pública hoje elas estão bastante baixas, conseguiu, por conta da própria crise profunda, não dava para manter, o Banco Central não consegue manter as taxas de juros altas, mas na taxa de juros privada, que é aquela cobrada dos bancos, continua muito alto, né? E por isso que os bancos brasileiros pode estar a crise que quiser, pode estar a economia caindo, eles continuam lucrando, né?
Mas aí, só para vocês terem ideia, né? A última taxa de juros mais alta que a gente teve foi no governo Lula, no governo Dilma, foi 14%. Agora está na faixa, não lembro, mas está na faixa de 3, 4%, não me lembro bem, está Selic, a taxa básica. Não é a taxa do banco, não, taxa básica. É aquilo que o governo paga de taxa de juros para a sua dívida. No final, em 99, a taxa de juros da dívida pública brasileira chegou a 49%. O que isso significava? Quem viesse e comprasse títulos da dívida brasileira, por exemplo, o cara comprou 100 mil, né, que você pode comprar, você comprou 100 mil da dívida, vamos facilitar, né, comprou 1 milhão de dólares na dívida pública brasileira. Era 1 milhão de dólares, 1 milhão de reais, era paridade, 99, isso foi quebrado, tem uma desvalorização, mas não importa. Você trouxe aí, então 1 milhão, a uma taxa de 49%, no final do ano ele estaria já com 1 milhão 490 mil reais só de rendimento de taxa de juros, a partir da taxa básica. No segundo ano, seria 49% sobre 1 milhão 490 mil. Então você já teria aqui, o ganho que primeiro foi de 490, agora seria sobre 1 milhão e 500 mais ou menos, então seria agora 750 mil. Então você soma aí 1 milhão e 500 mais 750 e já teria aí 2 milhões e 250 mil reais. Então isso fez com que a taxa de endividamento do Brasil desse um salto. E aí, antes disso, o que você teve também foi o processo de privatização como sendo a ideia da diminuição do Estado, porque na narrativa se dizia o quê? Que era o Estado o grande causador da hiperinflação. Daí que foi privatizada a Vale do Rio Doce, mas nesse mesmo momento, isso aí teve muita corrupção. Só para vocês terem ideia, né? A Vale do Rio Doce, que junto com a Petrobras e a Eletrobras faziam parte do tripé das estatais, das principais estatais brasileiras, ela foi privatizada. Na época, ela foi vendida por um valor menor do caixa dela anual. Se eu não me engano, ela foi vendida por 4 bilhões de dólares, mas o caixa dela por ano era de 10 bi. Então, que é um quadro que sempre acontece nesse processo de privatização no Brasil. Exemplo agora, o projeto, por exemplo, que estão tentando privatizar a Eletrobras, que é fundamental para a garantia, né, por exemplo, de baixos preços da energia, tanto para empresas quanto para o consumo domiciliar, que ela cobra preços muito tabelados, né, não é preço a mercado. A Eletrobras ela tem aí um patrimônio de investimento de em torno aí de 350 bilhões de reais. A proposta no governo Temer de venda da Eletrobras era de 20 bilhões. Agora, de lá para cá não privatizou, a proposta agora é de venda de partir de 12 bilhões. Então a gente vê aí, né, foi mais ou menos esse quadro que aconteceram as privatizações no governo Fernando Henrique. O que aconteceu nesse período todo foi isso tudo que acontece. Essas privatizações a quem beneficiaram? Justamente aos setores financeiros, né, que estavam aportando no Brasil, ou do setor financeiro nacional também. Né, vários bancos se tornaram proprietários dessas empresas, tanto empresas estatais e também empresas brasileiras que foram sendo vendidas. Várias empresas nacionais, por conta da falta de apoio do governo Fernando Henrique para essas empresas, elas foram sendo também vendidas para o capital internacional. Os seus antigos proprietários que se tornaram muito ricos, né, se tornaram também rentistas, mas esse é um processo que aconteceu, né, ao longo do Plano Real. No final do governo Fernando Henrique, então, se estabeleceu aí o tripé macroeconômico, que era o quê? As metas de inflação, a meta fiscal, que é o superávit fiscal, e o câmbio flutuante. O que o tripé macroeconômico, na verdade, representa? Você também teve a lei de responsabilidade fiscal. Mas essas foram, na verdade, a institucionalização da agenda financeiro-rentista neoliberal. Porque o que o tripé macroeconômico, na verdade, está dizendo? Com as metas de inflação e a meta fiscal. As medidas da economia mais importantes são o combate à inflação e a garantia da austeridade fiscal. Isso daí foi mantido ao longo do governo Lula, mantido ao longo... A Dilma tenta mudar, mas ela não consegue, é derrubada. Mas você pode, inclusive, o Brasil pode ter... a economia pode estar desabando, pode estar com desemprego alto, mas o importante é manter
essas metas. Hoje, esse tripé macroeconômico ele perdeu importância em relação hoje à PEC do teto, do teto de gastos, que é outra que, nesse caso, o tripé macroeconômico ele não chegou a ser institucionalizado. A institucionalização realmente aconteceu com a PEC do teto, que tornou constitucional a política de austeridade. Isso é único no Brasil. Já estou adiantando lá na frente, mas já mostrando como é que essa agenda está realmente desestruturando e reestruturando o Estado para uma condição assim de Estado realmente mínimo e completamente voltado para os interesses rentistas. Qual o problema disso tudo? Nós vemos hoje, por exemplo, como a economia brasileira está absolutamente enfraquecida, mas a principal agenda é a garantia da austeridade, né, que aí vem acompanhando com as metas de inflação, a meta fiscal, o próprio PEC do teto, ela torna a meta de superávit fiscal como apenas um instrumento, enfim, e aí isso daí a gente mostra aí como essa agenda hoje é importante. Só lembrando que na agenda anterior, o que era fundamental era o processo de industrialização. Hoje o fundamento é justamente a garantia dessas políticas neoliberais de controle dos gastos do Estado e garantia do rendimento, de privatização dos serviços públicos, das estatais e a garantia dos rendimentos do setor rentista da economia. E aí, como consequência, tivemos aí o baixo crescimento econômico e o forte endividamento estatal nos anos 90. E aí, esses pontos centrais da hegemonia da agenda neoliberal, vou passar mais rápido, né, por conta do tempo. Isso daí, a gente teve uma hegemonia do discurso mercadista financeiro na mídia e na academia a partir do Plano Real, tá certo? A gente observa assim, vai ver a imprensa comercial, o discurso é sempre o mesmo. Vocês podem notar, quem tiver acesso, por exemplo, às entrevistas da Miriam Leitão, na Globo News, ou mesmo lá hoje na CNN, sempre aqueles economistas que vão dar opinião sobre a economia brasileira, todos eles são economistas do mercado financeiro. É sempre economista de algum banco, economista de algum banco de investimento, enfim, né, de alguma consultoria financeira. Tivemos aí os Chicago Boys brasileiros, ou os chamados filhos da PUC, os elaboradores do Plano Real eram todos da Escola de Economia da PUC, do Rio de Janeiro, que é, na verdade, a principal representante do pensamento neoliberal na economia no Brasil. E aí, você garantiu aí, o choque brasileiro, né, que é o trauma da hiperinflação permitiu essas políticas. E aí tivemos o primado da renda sobre a produção pela altíssima taxa, aqui tem um erro aqui na redação, pela altíssima alta de juros, mas pela altíssima taxa de juros brasileiras desde então. E aí a política econômica privilegiando o rentismo e abandonando as políticas de desenvolvimento. Tivemos aí um ensaio com a Dilma, mas que não conseguiu ir à frente. Tivemos então em terreno, nessas conjunturas do governo Lula. O governo Lula, de acordo com o cientista político André Singer, ele se caracterizou como um reformismo fraco porque ele não rompe com a agenda neoliberal. Ele garante um pacto conservador, a manutenção do tripé macroeconômico, porém ele dá ali as políticas sociais, a valorização do salário mínimo e, a partir do segundo governo dele, uma tentativa de fortalecimento do setor público. Tivemos aí, por exemplo, como uma das grandes marcas, a expansão das universidades federais e dos institutos federais como a tentativa nesse sentido aí. Mas não rompendo, né, com várias políticas macroeconômicas neoliberais. Houve uma política externa sul-sul, uma integração latino-americana, África, China. Houve o boom das commodities que permitiu, juntamente com as políticas sociais, a valorização do salário mínimo e a maior atuação do Estado na economia, que você teve, sim, principalmente no segundo governo Lula e também no primeiro governo Dilma, mas foi beneficiado pelo boom das commodities, que gerou aí um ciclo virtuoso na economia brasileira. O boom das commodities, evidentemente, aí você tem a grande contradição, como não rompeu com o tripé macroeconômico, o que você teve aí? Né? O Brasil muito pobre em política industrial, e aí você teve aí um processo de reprimarização da pauta exportadora brasileira novamente, o Brasil novamente se tornando um país primário exportador.
Teve aí o ensaio do neodesenvolvimentismo, que a gente pode dizer aí que estava sambando entre o compromisso rentista e as políticas de renda e emprego. A descoberta do pré-sal e a expansão da Petrobras, que também foi um outro papel importante aí dessa tentativa de retomar o protagonismo do Estado e das políticas industriais aí a partir do segundo governo Lula e do primeiro governo Dilma. Não é à toa que a Lava Jato ela vai justamente em direção ao desmonte da Petrobras, né, sobre o manto, sobre o discurso da anticorrupção que vemos hoje aí a partir da Vaza Jato, o que na verdade, a que interesses a Lava Jato estava atendendo, apesar que muitos de nós já sabíamos antes da Vaza Jato. E aí uma formulação da jovem economista Laura Carvalho, né, professora da Universidade de São Paulo, que fala do milagrinho, né, que a partir da expansão chinesa e sua fome por commodities e as políticas redistributivas, né, do governo Lula, e o acesso ao crédito e os investimentos em infraestrutura física e social, você teve um período realmente aí de desenvolvimento econômico e social do país, né? O país aí teve um período aí bem melhor do que na década de 90. Porém, né, você teve uma gestação da longa crise política a partir do mensalão, que foi de 2005 a 2012, que gerou aí, né, começou aí o processo de erosão da tentativa de colocação de uma agenda neodesenvolvimentista. O governo Dilma ele atendeu aqui a chamada agenda Fiesp, que é a partir das desonerações para tentar incentivar os empresários industriais, né, para investirem no setor produtivo, mas aí como vários industriais hoje são a cabeça é rentista, muito dessas desonerações elas foram na verdade aplicadas no mercado financeiro, na atividade rentista, inclusive nos títulos da dívida federal. Mas tivemos aí também a nível internacional a crise de 2008, isso daí teve um impacto grande na economia mundial, então você está gestando no próprio mundo aí uma mudança de conjuntura importante, com a ascensão da China como principal economia do globo e uma erosão da hegemonia americana. Isso daí, né, evidentemente, o Brasil é um dos grandes palcos dessa disputa. A Dilma tenta fazer o enfrentamento da política rentista, né, da agenda rentista através da redução dos juros. Tentou aí, né, fazer a desvalorização do real para poder fortalecer o setor exportador, além do setor do primário exportador, mas também o setor industrial. Ao mesmo tempo, teve o contingenciamento de gastos e investimentos públicos por conta, né, dos efeitos da crise de 2008. A desoneração fiscal, isso tudo aí é a agenda Fiesp, tá certo? A expansão do crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o represamento das tarifas públicas, e isso tudo gerou a insatisfação da agenda financista. Eu sei que está muito rápido, né, porque aqui é um tema muito complexo, né, mas aqui só estou fazendo alguns apontamentos para a gente conseguir entender como é que nós chegamos no atual momento, né? Mas aí o que acontece? O governo Dilma, por conta desse enfrentamento, principalmente da redução de juros e a tentativa de aumentar, por exemplo, essa questão da expansão do crédito do BNDES, gerou muita insatisfação nos bancos privados brasileiros. Não foi só no BNDES. O Minha Casa Minha Vida, o PAC também, que tinha fortemente um impacto, tinha atuação forte do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que são bancos públicos, né? A Caixa é um banco estatal, e o Banco do Brasil é um banco misto, mas ele é um banco que o principal acionista é o governo federal. Isso daí gerou muita insatisfação no setor bancário privado. E aí você começou realmente a pressão aí pela destituição aí do governo da Dilma Rousseff, que também por conta aí dos problemas de articulação política dela. No segundo governo, dada essa enorme pressão e ao quadro, né, de insatisfação popular e todo aquele processo de manipulação política que estava em jogo desde 2013, você teve um retorno, né, em 2015 ao fiscalismo com a gestão do Joaquim Levy. E aí, no próprio governo Dilma, ela sucumbindo às pressões da agenda financista, ela coloca no Ministério da Fazenda o homem do mercado, que era Joaquim Levy, e ele gera um corte draconiano nos gastos públicos, e isso daí, né, junto com o choque tarifário, que teve um aumento muito grande, lembrando que teve a represamento das tarifas públicas, tarifa de luz, tarifa de água, principalmente tarifa de luz,
Você teve aqui, então, um choque, um aumento de 20% em várias tarifas. Isso daí gerou uma pressão inflacionária em Mendes e um corte profundo no gasto no investimento público. Isso gerou aí uma deterioração fiscal. O Brasil ele começou a arrecadar, porque a economia deixou de crescer. Aí, em 2015, 2016, o Brasil caiu aí 3,5% cada ano, no final, em torno de 8% de queda no total, entre 2015 e 2016. Isso gerou um quadro de deterioração fiscal, quer dizer, das contas do orçamento do governo, né, nesse período. Isso aí, evidentemente, gerou aí o quadro por impeachment da Dilma. E aí tivemos também no campo político a crise do lulismo e a retomada da agenda neoliberal pura. E aí tivemos as manifestações de 2013, que passou do passe livre para demanda por melhoria de serviços públicos para o discurso contra a corrupção do PT. Em 2013, talvez vocês não se lembram, muitos jovens, mas começou realmente com uma reivindicação progressista, né? O passe livre, da questão do transporte público, melhoria dos serviços públicos, mas depois veio para o discurso contra a corrupção do PT. Em 2014, você teve a Lava Jato e toda a orientação política que ajudou a aprofundar a crise do governo. Em 2015, aprofundamento da crise política agravada pela crise econômica. Em 2015 e 2016, a massa cheirosa, a fala de uma jornalista próxima ao PSDB, que fala massa cheirosa, que é justamente a classe média conservadora, tradicionalmente eleitora do PSDB, agora eleitora do bolsonarismo, toma as ruas e pede o impeachment da presidenta Dilma. Em 2015, o PMDB divulga para os empresários e para o mercado financeiro a ponte para o futuro. A ponte para o futuro, na verdade, o que é? Ele reedita e recoloca na agenda o projeto neoliberal de destruição do Estado brasileiro e venda de todo o patrimônio público. Então, e de redução realmente, né, das políticas sociais. Em 2016 tem o impeachment da Dilma Rousseff, Michel Temer assume o governo e é quando você tem novamente a retomada de fato das políticas neoliberais. Em 2019 tivemos o início do governo Bolsonaro e o neoliberalismo radical e extemporâneo, porque na verdade hoje você tem um questionamento a nível mundial do neoliberalismo, inclusive pelo próprio Fundo Monetário Internacional. A China ela está se colocando aí, os próprios Estados Unidos aí de anos aí. Claro, o neoliberalismo americano não é como no Brasil, mas os Estados Unidos também fizeram uma opção rentista para a sua própria economia. Agora estão colhendo os frutos de um enfraquecimento da sua hegemonia, enquanto a China, que também tem uma série de limites, mas a China vai caminhando aí hoje para ombrear e até superar os Estados Unidos, uma série, por exemplo, a China já é a maior economia industrial do globo, superou os Estados Unidos e continua mantendo taxa de crescimento bastante acelerado, mesmo esse ano que você teve essa queda por conta do coronavírus. Você teve aí a China vai conseguir ainda manter uma taxa de crescimento esse ano. Por outro lado, os Estados Unidos vão estar em depressão, estão em depressão, vai ter crescimento negativo. O Brasil vai ser quase menos 10%. Talvez a maior queda da história, né, registrada na economia brasileira, desde que tem registros aí das contas nacionais. Enfim, mas o governo Bolsonaro, na verdade, é uma continuidade do governo Michel Temer. Então ele continua. Hoje, por exemplo, o que nós temos? Tivemos aí a reforma da Previdência, o processo aí, a tentativa de privatizar e venda, por exemplo, a Petrobras está sendo vendida, né, os vários ativos da Petrobras estão sendo vendidos, a pressão por privatização de uma série de serviços públicos, entre eles a água, e nesse momento, por exemplo, a reforma administrativa, por exemplo, que vai justamente quebrar no meio o setor público brasileiro, por exemplo, permitindo para o futuro a demissão de funcionários públicos. Também, nesse meio tempo, tivemos a reforma trabalhista do Michel Temer e uma nova proposta de reforma trabalhista que, na verdade, destrói completamente os direitos trabalhistas. A carteira verde e amarela, por exemplo, que é uma proposta do Paulo Guedes e do Bolsonaro, na verdade, é fazer com que o mercado de trabalho seja baseado na economia informal. Praticamente tornar todo o mercado do trabalho
muito próximo do que é hoje a economia informal, né? Que é a economia aí por exemplo, de camelô, né? Então esse é o quadro que nós encontramos aí no Brasil. E aí algumas reformas neoliberais recentes. Tivemos aí, portanto, a retomada acelerada da agenda neoliberal no governo Temer. Como eu já falei, já comentei, mas só registrando aqui, o desmonte da Petrobras e a privatização do pré-sal, a PEC do teto, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, que também ela é nesse sentido também, ela permite também no longo prazo aí uma redução do custo do aluno, a reforma da Previdência, a reforma tributária, nesse caso, que agora está bloqueado, né? Mas a proposta, por exemplo, do Paulo Guedes recentemente é tornar essa reforma tributária, tributar mais os pobres e tirar mais dos ricos. E é sempre importante, apesar de neoliberais de serem contra o Estado, geralmente por conta dos problemas que essas políticas neoliberais geram para a própria sustentabilidade do Estado, ele sempre é acompanhado depois por um processo de aumento de impostos para os mais pobres. Isso aconteceu no Fernando Henrique. Essa coisa hoje, por exemplo, que a carga tributária brasileira é muito alta, esse salto da carga tributária brasileira aconteceu, não foi no governo Lula, foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Justamente por conta dos problemas de arrecadação que as políticas neoliberais causam para o Estado, ele precisa funcionar de uma maneira ou de outra. Então, esse é um quadro. E agora, né, a reforma administrativa, como eu tinha mencionado. O governo Bolsonaro era a continuação da agenda neoliberal por meio de um ensaio de uma saída autoritária. É o que está colocado aí. Não tem força, por hora, para uma ditadura, mas a gente observa aí uma série de arreganhos autoritários que alguns autores têm falado hoje de uma ditadura líquida. Ela não é formalmente uma ditadura, você ainda mantém a formalidade democrática, mas uma série de ações de erosão das liberdades democráticas, o que é uma coisa cara ao liberalismo político clássico, né? O neoliberalismo econômico, na verdade, ele entra em contradição com os ideais liberais, políticos e liberais, né? No caso do liberalismo político, né? Do John Locke, etc. Então você tem uma série desses ensaios neoliberais. E aí, para finalizar, uma série de dados que vão mostrando justamente as consequências dessa agenda neoliberal para a economia. Aqui nós temos a variação do PIB brasileiro desde 48. Isso aqui é dados que eu peguei do IPEA, baseado nas contas nacionais. Aqui no caso nós vamos observar que durante a agenda, aqui nós vamos pegar em plena agenda desenvolvimentista. Vamos observar que até a década de 80, a média de crescimento do Brasil, na maior parte das vezes, acima de 5%. Aqui é um milagre econômico, né? E depois da década de 80, você teve essa crise grande nos anos 80, depois a economia brasileira voltou a ter, mas observe que a linha aqui, no período desenvolvimentista, é sempre acima de 5%, ou tendencialmente acima de 5%. Se for botar aqui uma linha mediana, vai fazer mais ou menos assim. Não sei se vocês vão conseguir ver o cursor. Seria mais ou menos assim a média de crescimento da economia brasileira. Né? Então, o que acontece? A partir do plano real, vocês vão observar que ele despenca ao longo dos anos 90. Chega aqui no governo Lula, ele tem uma melhorada, né, por conta desse boom das políticas sociais, mas depois, em 2014, você tem a queda quando nós hoje, até hoje, se a gente for fazer a continuidade, nós vamos estar aqui, sempre uma pequena melhorada e vamos cair de novo. Nós estamos aqui sempre abaixo, um pouco acima, mas tendencialmente a nossa linha hoje vai estar mais ou menos próxima daqui, né? Essa a tendência hoje. E aí nós vamos ver aqui a comparação por períodos da variação do PIB. Observe, de 47 a 64, antes da ditadura, do período democrático, mas de desenvolvimentismo, 6,91%. Observem que na ditadura, em relação ao período anterior, a média de crescimento do PIB foi um pouco menor. Elevada ainda, mas pouco menor, apesar do milagre econômico. Então, não foram os militares os responsáveis pelo crescimento, mas era a própria agenda. Então, lembrando isso, era a agenda industrial que fundamentou essa fase de crescimento acelerado. Se a gente for pegar na média de 47 a 84, 6,7% de crescimento econômico ao ano.
De 85 a 94, nesse período de transição, a média de crescimento de 2,89%. De 95 a 2002, cresceu menos, depois do Plano Real, cresceu menos do que nos anos 80, que era chamada a década da crise econômica. De 2003 a 2016, teve uma melhoradinha para 2,48%. A crise de 2014 e 2015 e 2016 foi central para reduzir essa taxa. E de 95 a 2016, que é justamente esse período dessa agenda rentista, né, mais ou menos, a média de crescimento ela é a mais baixa em décadas no Brasil. Se a gente for fazer pela comparação da variação do PIB por governos, o governo Sarney, quando você ainda tinha o rescaldo dos investimentos industriais na economia brasileira, a média de crescimento de 4,38%. Collor e Itamar, quando inicia a agenda rentista, 1,39%. Melhora um pouco no Fernando Henrique Cardoso, 2,43% de média. No governo Lula, teve uma fase de crescimento melhor do que nos anos anteriores, mas notem, menos do que no período Sarney. Isso aqui está considerando só Nova República, tá certo? Se a gente for botar aqui em comparação com o período anterior, a média é 6,7%, bem abaixo. Na fase melhor, que foi justamente no governo Lula, vamos ver que, na verdade, o crescimento ficou em média apenas 2/3 da média de 47 a 84. E no governo Dilma, você teve aí, por conta da queda de quase 8% em 2015 e 2016, 0,34%. Se a gente for botar depois no período Temer-Bolsonaro, antes da crise da pandemia, estamos aí na faixa de 1% de crescimento médio. Na época que eu coletei esse dado, não tinha esse dado ainda. Esse dado foi coletado em 2017, foi coletado em 2018, ainda não tinha dados consolidados para o ano de 2017 e 2018. Mas aí teríamos na faixa de 1%. E aqui, por questão da taxa de câmbio, que é o valor aqui vamos ver que em 95 nós tivemos o período justamente em que o real e o dólar estavam pareados. Em 99 você teve a máxima de valorização, né, chegou a quase $3,5. Ele aqui teve uma queda por conta do boom das commodities, fez uma valorização da moeda brasileira. Depois teve uma nova desvalorização, teve uma queda e agora você vai estar para cima de 5,40. Qual que foi o impacto dessa cotação do dólar na balança de pagamento? Nós vamos observar que justamente na época, se a gente for olhar aqui a balança comercial, antes de 95 ela é superavitária, mas a partir de 95 ela vai estar sempre por conta da abertura comercial e da questão da perda de competitividade por conta da própria moeda da economia brasileira, caiu. A partir de 2002 você teve uma melhora aqui no quadro, foi desvalorizando até 2002, você já teve aqui um quadro aqui de melhoria da balança comercial, que aí teve o boom das commodities. 2007, 2008, por conta da crise, isso gerou um problema na balança comercial. Eu estou confundindo aqui os barulhos. Aqui, esse período, essa de cima aqui é a balança comercial, aqui é a balança de pagamentos, que é o total, né? O Brasil tendencialmente é deficitário na balança de pagamento, que é juros, royalties e também a balança comercial. Na balança comercial especificamente, como eu falei, mas continua confirmando, a gente observa que durante o período de paridade de real-dólar, como o Brasil foi perdendo, né? Sempre perdendo a balança comercial caindo. Quando teve a desvalorização, logo a situação já foi melhorando. Depois ela teve o boom das commodities, nos anos 2007, 2008, começou a cair. Você teve aqui uma queda até 2013, 2014, mas aí depois teve um boom, porque aí, por conta do esforço da China, né, que teve aí a China ganhou uma importância muito grande. Hoje a China é de longe o maior parceiro comercial e o principal responsável. Hoje, eu vi um dado essa semana, 75% do superávit da balança comercial brasileira deve-se à China. Então tem esse saldo aqui. Evidentemente, isso daí teve uma melhora na balança, nas transações correntes. Porém, a gente vê que a partir da agenda rentista,
o quadro brasileiro é muita fragilidade com relação a essa questão das transações correntes. A questão da inflação e da taxa de juros, eu vou pegar aqui, aqui são 13, esse aqui é o juro nominal médio, quer dizer, não é o juro real. Aqui é o juro real, quer dizer, menos a inflação e a inflação média. Então, o plano real ele permitiu a queda da inflação, mas ao mesmo tempo, observe como aquilo que eu tinha falado com vocês, o juro real ele foi aumentando. Ele teve esse pico de 25%. Aqui é médio, mas se você for olhar mês a mês, teve um período ali de alguns meses que ele chegou a 49% do pico do juro nominal, né? E que aumentaria muito. Quem conseguiu títulos da dívida de longo prazo nesse período ganhou muito dinheiro, em alguns casos pode até ter enriquecido mesmo, né? Porque a multiplicação da renda foi muito acelerada. Depois você teve uma redução, né? Mas aqui o Brasil sempre sendo campeão na taxa de juros, né? Da taxa de juros mundial. E aqui um dos fatores que gerou insatisfação da classe do rentismo. Nós vamos observar aqui que o juro real ele ficou, a partir de 2010, abaixo do juro real médio da inflação. Ou seja, você teve uma queda, por exemplo, no ganho financeiro com títulos do Tesouro Nacional. Dados aqui do Banco Central do Brasil e do IPEA Data, né? E aí a questão da dívida pública, nós vimos aqui também, o Brasil vinha com uma queda da dívida pública até o plano real, quando você teve esse salto da dívida pública por conta daquela necessidade por conta dessa coisa aí para conseguir dólares, aí você fazia o endividamento do Estado. Depois aí, a partir do governo Lula, vem um esforço de diminuição da dívida pública, que de fato chegou a patamares próximos ao período pré-real. E aí, a partir dessa crise, você teve novamente o aumento da dívida pública e está aumentando mais. Hoje só não aumenta mais por conta da queda da taxa de juros recente, porque foi uma necessidade imperiosa da realidade. E também a questão da carga tributária. Vamos observar que a primeira fase, a carga tributária brasileira era na fase de 20%, e aí, hoje os militares que falam tanto da questão da carga tributária, eles foram responsáveis pelo aumento significativo da carga tributária, mas ainda em níveis de 25%, que é nível de um país complexo como o brasileiro, mas observamos que ele passou a subir justamente a partir da agenda neoliberal do Plano Real. Então, o aumento da carga tributária foi consequência, na verdade, não foi do projeto desenvolvimentista. Foi, na verdade, por causa do projeto, por conta das políticas derivadas do Plano Real e do implante neoliberal e rentista na economia brasileira. Isso é uma coisa importante ser dita. Aí teve a questão das reservas internacionais, a partir do aumento, a partir do boom das commodities. Isso aí hoje é um fato, né? Eu não vou aprofundar mais porque o tempo já está passando. E aqui a questão do superávit primário, que é essa questão da austeridade permanente, que é outra coisa dessa agenda neoliberal. E aí nós vimos aí que desde 94, o que é o superávit primário, né? O superávit primário ele é a conta que é realizada da economia que o Estado brasileiro faz no setor público na relação entre o que é arrecadado e o que é gasto. Só que tem um pequeno dado. Nessa conta é tirado os juros da dívida pública. Então ele não entra na conta do superávit primário. Então o que você precisa economizar? Nas políticas públicas de educação, saúde, segurança pública, etc, etc, etc. Então, historicamente, a austeridade é justamente para tentar garantir esse superávit. A partir do governo Lula, como é que está o governo Lula que teve um aumento desse superávit e ao mesmo tempo teve uma ampliação das políticas sociais? Foi justamente por conta desse processo aqui do boom das commodities. Então, permitiu no lulismo você garantir as políticas sociais, mas sem interferir nos interesses do setor financeiro rentista da economia. A partir de 2011, quando você tem essa redução do superávit primário, você tem essa pressão novamente, né? Hoje o Brasil, na verdade, ele não está mais no superávit primário, ele está em déficit primário, né? Hoje ele tem um déficit, mas não é por conta da conta de juros, mas por conta da queda de arrecadação e da profunda crise econômica que bateu o Brasil a partir de 2015. Então, né, um quadro, e isso vai gerar impacto lá na frente.
a tentativa hoje de uma restauração neoliberal para a destruição de todo o setor primário da economia, que é justamente os setores políticos sociais, do funcionalismo público, né, da educação, da saúde. A previsão, por exemplo, para 2021 é de um corte draconiano, inclusive, nos gastos do SUS, que é o que está salvando o Brasil da pandemia. E também, né, por exemplo, vocês aí que são estudantes de institutos federais, que querem fazer universidade ano que vem, pela proposta orçamentária do governo, né, do Ministério da Economia para o MEC, ano que vem os institutos federais e as universidades federais não conseguem funcionar, tá certo? Quem quiser saber mais, procure na imprensa essa discussão aí. E aí os limites à agenda, que a própria destruição do mercado interno pode gerar problemas para a acumulação de capital no país, o aumento da insatisfação social, que se reprimida com violência crescente, mas sem retornos econômicos, aumentará a instabilidade social, econômica e política. E aí é um dado que piora em relação à repressão durante a ditadura, porque apesar dos quadros sociais muito ruins, mas você tinha ganho de empregos, etc, etc, etc. Tinha roxo, mas, por exemplo, você tinha pouco desemprego. As taxas de desemprego não eram tão grandes. Hoje você não tem esse retorno econômico. Entendeu? Você tem taxas de crescimento econômico muito baixas e, ao mesmo tempo, isso vai estar aumentando cada vez mais as tensões. Hoje, por exemplo, você vê como é que a política neoliberal, a questão do preço do arroz, da carne, está tudo aumentando, e isso está aumentando muito a instabilidade social. De modo que hoje, a grande saída, o que não tem sustentabilidade por conta da falta de política de desenvolvimento econômico, de política industrial, etc, 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 e a própria desestruturação do gasto público, você tem hoje, por exemplo, a coisa da renda básica como única saída. Só que isso não tem saída sem você ter uma sustentação de uma economia que possa sustentar esse tipo de política, né? Isso não consegue ir à frente. Então é um quadro lá na frente que vai estourar. Vocês podem escrever isso que vai estourar. Talvez 2021 já, não sei quando, mas isso vai estourar pesado no país. E aí, depois que quiser perguntar qual a diferença na aula presencial, qual a diferença entre essa renda básica hoje, como é proposta hoje, e a política do Bolsa Família no governo Lula? Existe uma diferença fundamental, que o Bolsa Família ele era articulado uma série de outras políticas importantes que afetavam diretamente na economia, na produção. Hoje você não tem isso. Então, é um quadro muito complicado hoje no Brasil. E as críticas internacionais vindo do próprio FMI ao neoliberalismo, que parece estar nos estertores de sua influência. Pode estar no fim. E o aumento da dependência externa. O Brasil hoje está cada vez mais dependente do mercado externo. Quer dizer, hoje é uma regressão. O Brasil está passando por uma regressão ao período parecido à economia primária exportadora. Por exemplo, a participação da indústria no PIB nunca foi tão pequena desde 1930. Então já está bem baixa. E o distanciamento do paradigma tecnológico internacional e a regressão econômica. É um quadro que acho que todos vocês estão bem familiarizados. Então, as considerações finais. Desde os anos 80, o Brasil abandonou o compromisso com o crescimento econômico puxado pela industrialização. O Plano Real consolidou uma nova agenda, que é a agenda do rentismo. O crescimento da economia brasileira hoje ela é eventual, ocorre quando há espaço para primeiro remunerar o capital rentista. Então, esse crescimento que aconteceu no governo Lula foi possível por fatores, principalmente externos. Teve políticas internas, mas se não houvesse esse espaço, muito dificilmente, eu duvido muito que o governo Lula tivesse tido força ou ter, né, pela própria característica do lulismo, querer romper com esse capital rentista. Então esse é um quadro, não sei. O que aconteceu é o seguinte, o crescimento não é o principal. Tanto é que recentemente vimos várias falas de presidente de banco, do Banco Itaú, presidente da XP Investimentos, dizendo aí que nunca viu a economia brasileira tão bem, né? Então é um quadro que está presente hoje. Então o neoliberalismo na face discursiva, que é a face discursiva da agenda do financismo, está implícito no país pela hegemonia acadêmica e midiática da ortodoxia neoclássica, que na verdade aqui, né, é a teoria que fundamenta o pensamento neoliberal. E o desenvolvimentismo do PT não rompeu com a lógica rentista, mas beneficiado pelo contexto externo favorável e adotando políticas sociais criadoras de demanda agregada e demanda interna, tentou abrir espaço por meio da conciliação com o mercado. Isso aí que caracterizou a política rentista, a política do lulismo, precisamente.
Então, o que resta de crescimento econômico no Brasil, afora as políticas do lulismo, é a reprimarização da pauta exportadora e a liquidação de todos os bens produzidos no esforço da industrialização, Eletrobras, Petrobras, etc. O legado do pacto consolidado pelo Plano Real tornou a economia brasileira muito mais internacionalizada, dependente e estruturalmente decadente. E a continuidade da agenda rentista neoliberal aprofundará ainda mais as tensões sociais. Está aprofundando, né? O país entrou numa fase de crise permanente que só será possível de ser superada pela via de um novo projeto de nação que retome o enfrentamento dos problemas estruturais da economia brasileira e retome, com mais intensidade, as políticas públicas de dignificação das maiorias e aprofundamento do controle democrático sobre os destinos do país. Então, ela só pode ser superada dessa maneira. Existe uma outra possibilidade para o enfrentamento dessa crise permanente, que na verdade seria a tentativa de continuar com esse processo de crise permanente, que é realmente cada vez mais o aprofundamento autoritário do Estado, que é o que nós estamos vendo ensaios disso. Tomada de militares no Estado, etc. E aí que nós poderíamos lembrar o seguinte, sem fazer muitas comparações, mas se falava muito de que o Brasil estava virando uma Venezuela, e uma das formas de garantia do poder do chavismo, que tinha uma linha mais de esquerda na Venezuela, era garantir o apoio das forças militares por meio da ocupação de postos do Estado por militares. E quem está fazendo isso no Brasil é justamente a extrema-direita neoliberal. Então, mostrando aí que esse é a outra... O Brasil está numa bifurcação. Ou entra num novo pacto, dentro desses termos que eu aponto aqui, ou outro pacto realmente é a derrocada do regime democrático brasileiro, né, de alguma maneira. Né? Não necessariamente uma ditadura aberta, mas de um quadro realmente, né, de deterioração realmente das políticas públicas, etc., né, do próprio Pacto Democrático. E aí as palavras-chave, para quem quiser estudar, né, o neoliberalismo, consenso de Washington, plano real e o rentismo, né, que eu acho que são as ideias centrais. Eu sei que o conteúdo pode ter ficado confuso, foque aí principalmente nas considerações finais dessas aulas, que é pegar as ideias centrais realmente das aulas, tá certo?